Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space BVB. Hoje nós vamos conversar aí sobre Borussia Dortmund 2, Colônia 1, partida que aconteceu pela 25ª rodada da Bundesliga, mas a gente pode já considerar talvez um joguinho de pré-temporada para a temporada 26-27, já que o Borussia Dortmund foi eliminado de duas competições de mata-mata já na atual temporada, e na Bundesliga é muito difícil que a equipe fique de fora do G4, que são as equipes que vão para a Champions League da próxima campanha, e também está muito distante da liderança, já que o Bayern disparou e tem muitos pontos à frente, e em desempenho também está muito melhor que a equipe de Dortmund. Então podemos dizer que a pré-temporada 26-27 já começou, e o Borussia começou com uma vitória, uma partida que vem de uma forma um tanto quanto amarga, né, de 3 resultados muito ruins recentes da equipe aurinegra. Teve um empate contra o Leipzig em 2-2, a derrota cachapante para a Atalanta por 4-1 pela Champions League, que culminou na eliminação nos 16avos de final da competição, e a derrota para o Bayern de Munique em casa por 3-2, que selou basicamente o título do clube da Baviera. Então, uma partida com um certo clima de luto, podemos dizer assim, um clima meio pesado, os jogadores precisando dar uma resposta, mesmo sem ter o que responder, né, já que não tem muita disputa mais atualmente. Porém, foi lá e venceu o jogo. Então vamos começar aí a conversar sobre o primeiro tempo. Eu quero ser breve, porque essa partida não merece muita atenção, assim como as próximas também não vão merecer grandes períodos de tempo, já que não tem tanta coisa em disputa assim, né? Mas, falando do jogo, no primeiro tempo ali, a escalação do Kovac foi bem diferente do que foi no Der Klassiker do último sábado, né? Que entrou com o Benzebaini na vaga do Henry Kahn ali na zaga. O Henry Kahn teve uma lesão gravíssima no jogo contra o Bayern. Entrou com o Ryerson de volta no lugar do Ian Couto pela ala direita. Colocou o Brandt no lugar do Carinha DM. E também o Serhou Guirassy retornou à equipe no lugar do Fábio Silva. E o primeiro tempo dá para ser resumido em basicamente um jogo muito truncado. Não teve grandes oportunidades para nenhum dos dois lados. O Colônia teve ali em boa parte do jogo mais a posse de bola, tentou algumas jogadas de ataque, principalmente ali pelo lado esquerdo de ataque deles, o direito de defesa do Borussia Dortmund. Porém, é uma equipe que vive uma fase muito ruim, são 4 jogos sem vitórias na Bundesliga, está na parte baixa da tabela, então não tem muita qualidade técnica ali, e eles não conseguiram construir muitas jogadas, não conseguiu levar grande perigo ao gol do Kobel. Porém, defensivamente eles fizeram uma partida realmente muito valente, muito sólida, podemos falar desta forma, já que o Borussia Dortmund não imprimiu grande perigo para eles durante quase o primeiro tempo inteiro, salvo um ou outro lance ali que a equipe conseguiu umas jogadas excepcionalmente pelo lado direito, que é uma tônica dessa equipe durante toda a temporada, uma equipe que pende muito para o lado ali seja do Julian Ryerson ou do Ian Couto quando joga, que é o Nico Schlotterbeck tentando fazer esses lançamentos do centro ou da esquerda para a direita, enquanto a minha cachorra late. Eu acho que vou ter que dar um pause no vídeo, inclusive, porque tá muito barulho. Voltando agora, talvez com menos barulho, podemos dizer assim, como eu falei, o jogo do Borussia é muito penso para o lado direito. O Bayern muitas vezes caía ali para auxiliar o Ryerson pelo flanco. O Sabitzer também apoia muito ali o lado direito quando está em campo. O Sabitzer, que eu não comentei ali, que é uma alteração do jogo do Der Klassiker para esse, porém ele mudou de função, né? No jogo contra o Bayern ele atuou mais ali como um meia, entre aspas, na vaga do Brandt, porém nesse jogo ele jogou naquela função que a gente está acostumado, que é ali ao lado do Imetcha, e é onde ele consegue agregar mais. Ele é um jogador que na marcação ele não é muito bom, porém com a bola no pé ele consegue agregar mais, ele consegue se movimentar mais ali pelo lado direito, ser uma opção ofensiva melhor do que o Job Bellingham vinha sendo. E para mim ele fez um jogo ok. E ali na frente, né, o Guirassy fez um jogo também discreto, ele não agrega quase nada na jogada coletiva da equipe, porém ali aos 16 minutos a bola que pingou para ele guardou. Uma jogada de escanteio, né, que é o carro-chefe
do Borussia Dortmund nessa temporada. Cruzamento ali do Ryerson, não deu em nada no cruzamento, porém ali a bola ficou viva na entrada da área e o Maximilian Bayer cabeceou para dentro da grande área e o Guirassy ali meio de sola se jogou na bola e conseguiu abrir o marcador. A partir desses 16 minutos, que é onde o Borussia Dortmund abriu o placar, o Colônia deu uma murchada. Não conseguia grandes jogadas, como eu falei, porém era uma equipe que avançava mais ao campo de ataque, conseguia algumas trocas de passes, sem muito sucesso nas finalizações, porém chegava mais. Com o gol do Guirassy, o Borussia Dortmund conseguiu deixar a equipe do Colônia ainda mais dentro do jogo do Kovac, uma equipe mais controlada. E a partida foi assim, caminhando, sem grandes oportunidades. Para quem não acompanha nenhuma das duas equipes, foi um jogo relativamente pobre, já que a Bundesliga é acostumada a ter muito mais intensidade de ataques do que foi nessa partida. E aí já caminhando para a reta final, não acontecendo muita coisa no jogo, o jogador do Colônia, que eu não vou lembrar o nome, eu sei que tem Simpson no nome dele, deu uma entrada muito dura no Maximilian Bayer ali por trás, ele deu um pisão ali meio que no calcanhar, no tornozelo do Bayer. O juiz não viu no campo, deu amarelo, inclusive. Ele viu, mas considerou que era para amarelo, né? Aí o VAR recomendou a revisão, ele foi lá e trocou o amarelo para o vermelho, para mim de forma justa, porque por mais que algumas pessoas argumentaram que poderia ser para amarelo, eu acho que a entrada foi muito forte. Muito forte, foi uma entrada de costas, o jogador está completamente desprotegido, né? E foi realmente de cima para baixo, a sola em cheio ali. E para mim, o vermelho foi justo, e destaque para a arbitragem do Daniel Siebert, que foi horrorosa, muito fraca. O árbitro, no primeiro tempo, ele tinha um critério em relação àquelas divididas, aqueles toques por trás nas costas dos jogadores, e ali no segundo tempo ele mudou completamente o critério. Ele estava marcando esse tipo de disputa no primeiro tempo, e ali no segundo tempo ele simplesmente resolveu que não ia marcar mais, e foi isso. E tem mais polêmica em relação a ele na segunda etapa, mas eu vou chegar lá. E após ali a expulsão do jogador do Colônia, a partida ficou ainda mais afeição para o Borussia Dortmund. Aí começou a ter mais a posse, e no final ali do primeiro tempo, que o juiz deu 6 minutos de acréscimo, se eu não me engano, o Borussia Dortmund teve completamente as ações e não sofreu, mas também não criou, né? Agora partindo pro segundo tempo. O Colônia começou ali mais ou menos naquela pegada que vinha no primeiro tempo, tentando atacar, agora mais com uma abafa, né, podemos dizer assim, e levou perigo. Ali no começo do segundo tempo teve uma oportunidade do Kaminski, se eu não me engano, em que ele finaliza da entrada da área, uma bola no cantinho, o Kobe se estica inteiro e faz a defesa, no que poderia ter sido o gol de empate do adversário, e seria um completo desastre para essa equipe do Kovac, que mentalmente é um lixo. É uma equipe muito fraca psicologicamente, e se toma aquele gol de empate ali, meu amigo, esse segundo tempo seria outra coisa. Mas ainda bem que o Kobe fez essa excelente defesa, e também no rebote o Svensson foi muito determinante ali para impedir o gol de rebote do adversário, que eu realmente não lembro o nome de ninguém, mas chegou ali um jogador para tentar finalizar, o Svensson fez um bloqueio, e que partidaço do Daniel Svensson. Ele que no ataque ele não agrega muito, mas isso é estratégia do treinador. É muito nítido que o jogo do Borussia é pelo lado direito. Vez ou outra a bola chega ali pela esquerda, o Svensson ele não é tão eficiente assim no ataque, porém o jogo é totalmente ali pelo flanco direito. Porém, na defesa, cara, o Svensson ele é um jogador que ele não compromete, e ele, quando tá bem, que é na maioria dos jogos, ele consegue ser muito determinante, ele faz cortes muito precisos, ele acompanha muito bem os jogadores que estão entrando ali, fazendo aquele facão para finalizar. Ele é realmente um jogador que ele tem uma leitura de marcação muito boa. A gente viu isso no Der Klassiker, né? Ele marcando o Olise basicamente sozinho, e ele foi muito bem. É um jogador muito bom, muito regular. Eu espero que permaneça no Borussia Dortmund por mais tempo. Vai ter o Callum Prats chegando para disputar com ele, mas é um jogador realmente muito bom, e que numa equipe um pouco mais acertada, uma equipe um pouco mais propositiva, pode ser ainda mais importante. Porém, no que o Kovac pede, ele entrega muito bem. O sueco é muito bom de bola mesmo, e fez mais um bom jogo, um jogo determinante. Após essa finalização do Kaminski de grande perigo, o Borussia Dortmund sentiu, né, o lance, e
tomou as rédeas da partida. Isso aí foi até 80 e tantos do segundo tempo. Conseguiu ali, pouco tempo depois dessa finalização, ampliar o marcador. Uma excelente jogada do Maximilian Bayer pela esquerda. Destaque para o Bayer que ele esteve em todos os lugares do campo. Ele sofreu a entrada dura que resultou na expulsão ali no meio campo. Ele foi pelo lado direito, pela ponta direita, foi pela ponta esquerda nesse lance do gol. Uma jogada muito boa dele mesmo. Uma partida boa do Bayer se movimentando, sendo uma opção, diferente do seu companheiro, o Guirassy, que não consegue fazer isso de forma alguma. Mas o Bayer foi muito importante nesse jogo. Conseguiu ali entrar da esquerda para dentro, o jogador do Colônia escorregou. Ele toca pro Brandt, o Brandt no único lance em que ele fez uma coisa boa na partida, já que a partida do Brandt foi nula. No primeiro tempo, principalmente, ele mal tocou na bola. Ele não agregou em nada na primeira etapa, isso que é a tônica do que é o William Brandt, né? Um jogador extremamente perdido no campo, não sei até que ponto é culpa dele, se é o treinador que não sabe escalar, mas é fato, aí saiu notícia do Build de que ele não deve permanecer no clube. Não confio muito no Build, mas vamos ver, né? Existe realmente a possibilidade real dele deixar a equipe. O Rui Narichen tinha noticiado, né, que ele estava perto de renovar, aí o Build foi lá e desconversou. Vamos ver, né? Tá em aberto essa permanência do camisa 10. Mas é fato também que se sair, tem todas as credenciais para deixar o clube mesmo, porque é muito irregular, cara. Perdão. É um jogador que já tá beirando aí os 30 e não consegue ser constante dentro dos jogos. Ele teve essa jogada muito boa, uma assistência muito bonita, porém o jogo dele em si foi muito ruim para mim. Muito ruim, de pouca participação. Só que nesse lance, ele conseguiu ali achar o Bayer entrando dentro da área muito bem, tocou para ele um passe quebrando ali a defesa, e o Bayer fez uma excelente finalização. E aí com 2-0 a partida ficou ainda mais afeição para o Borussia Dortmund. E logo após o gol, o Kovac trocou o Guirassy pelo Fábio Silva e o Ryerson pelo Ian Couto. Duas excelentes mudanças, porque o Fábio Silva e o Ian Couto entraram muito bem no jogo. E uma coisa que eu não gostei foi que o Guirassy saiu bravo, né, do campo, claramente, né, com aquela expressão de bunda. Né, e eu realmente não consigo entender o que passa na cabeça desses jogadores, já que está eliminado de todas as competições, não tem disputa por título, mas os jogadores ainda se acham no direito de ficar nervosos com substituição. A gente viu o ADM fazendo isso a temporada inteira, o Guirassy também. Cara, tem que abaixar a bola, a temporada é muito ruim. Ah, tem X pontos na Bundesliga depois de muito tempo. E aí? Tá disputando alguma coisa? Não. O máximo que vai pegar é um segundo lugar. Então, essa temporada é muito fraca em desempenho, em resultados, porque esses pontos aí não serviram de nada, porque ficar em segundo ou em quarto leva para a Champions League de qualquer forma, e a equipe não conseguiu chegar nem perto de disputar o título, já que deveria ter feito melhor, né? Porque não avançou na Champions, não caiu, não passou na Pokal, então esse time disputou o quê? Priorizou o quê? Nada. Nada. Então, estamos aí em março, início de março, e a temporada do Borussia Dortmund já acabou. Então, acho que os jogadores não têm direito de ficar nervosos com substituição. Uma coisa que aconteceu também ao longo do segundo tempo foi alguns jogadores meio que arrogantes dentro do jogo. Cara, isso é um completo sinal de que eles não entendem o que eles estão fazendo. Estão pegando uma equipe que está ali despencando na tabela, que provavelmente aí, se não pontuar nas próximas rodadas, vai entrar nessa briga contra o rebaixamento. E o Nick Schlotterbeck, por exemplo, tocando a bola para um lado e olhando para o outro. O que esse time fez nessa temporada para fazer com que um atleta tenha uma atitude como essa? Ainda mais o Schlotterbeck, que em muitos momentos é o capitão da equipe. Nesse jogo ele estava com a braçadeira de capitão. Que é isso, cara? É completamente desconexo do que essa equipe vem fazendo nessa temporada, nas últimas temporadas também. Bateu final de Champions, foi vice-campeão alemão daquela forma patética em 2022-2023. Então, esses jogadores conquistaram o quê? Nada. Final de Champions não é título. Título é chegar na final e vencer. O vice-campeonato daquela temporada nem se fala, né? Mas o que esses jogadores têm em mente? Jogador reclamando por ter sido substituído, o Nick Schlotterbeck olhando pro lado e tocando pro outro. Que é isso, cara? E
Como eu falei, o Fábio Silva e o Ian Couto entraram muito bem. Principalmente ali o Fábio Silva conseguiu fazer boas movimentações, gerar volume. Ele faz o que o Guirassy não consegue fazer, né? Que é ser uma opção e dar mais profundidade a esse ataque. Porque com o Guirassy em campo, parece que o jogo do Borussia Dortmund é só bola no Ryerson ali. Bola enfiada para o Ryerson para ele tentar um cruzamento. Porque não tem mais nada além disso. Aí com o Fábio Silva em campo, pelo menos você consegue ali uma jogada por dentro, uma jogada ali de profundidade. Ele consegue agregar, porém o gol não saiu. E à medida que o tempo foi passando ali, foi beirando ali 80, 85, e aos 88 minutos teve um lance ali de ataque do Colônia, um dos poucos momentos em que o Colônia conseguia chegar ali ao ataque. O Anton afastou a bola mal, caiu no pé do Kaminski, ele saiu ali da esquerda de ataque, costurando para dentro, finaliza, a bola desvia no Anton de novo, e entra, trai o Kobel, 2-1, e aí acabou o Borussia Dortmund. Acabou o Borussia Dortmund, recuou, porque obviamente o adversário com esse 2-1, com a situação da equipe na tabela, foi para cima de forma natural, e o Borussia Dortmund sentiu o gol e flertou muito com esse empate, flertou muito. Já ali nos acréscimos teve um lance que a bola pega no braço do Ian Couto, o juiz não marca pênalti, e para mim não foi lance para pênalti mesmo, a bola até bate no braço dele mesmo, porém a ação de tocar no braço dele ele não foi voluntária, foi involuntária e ela não tem impacto na jogada, porque a bola foi mandada para um atleta, ela resvala na mão do Ian Couto e ela chega exatamente da mesma forma para o atleta, então não teve impacto no lance e não foi um lance espalhafatoso. Eu entendo o árbitro não ter marcado e destaque também para o árbitro que, né, marcou um pênalti para o Borussia Dortmund, um pênalti em cima do Fábio Silva, um pênalti que não foi. Ele foi ao VAR ali corrigir, uma arbitragem horrorosa. O VAR teve que intervir ali algumas vezes. Isso mostra um árbitro que realmente não estava num bom dia, o Daniel Siebert. Eu não acho que ele seja um árbitro ruim, eu lembro de ter algumas partidas que ele já apitou do Borussia Dortmund e boas arbitragens, porém hoje realmente foi muito fraca mesmo, decisões ruins, demora para apitar algumas faltas, inversão de critério, realmente não gostei da arbitragem, eu acho que ela teve impacto direto na partida, porque por mais que o VAR tenha corrigido os lances, esses erros de arbitragem eles vão minando os jogadores, vão estressando os atletas, isso impacta diretamente em decisões no campo, os jogadores ficam nervosos, então não pode ter esse tipo de erro e erros em sequência, igual o árbitro teve hoje, uma arbitragem muito fraca, porém que bom que deu certo no final das contas. Ali no final, destaque também, no último lance do jogo, teve um lance ali dentro da área que o jogador do Colônia pede pênalti, os jogadores do Borussia conseguem afastar a bola, ela cai no pé do Fábio Silva, o gol do Colônia estava vazio, sem goleiro, já que o goleiro estava dentro da área, o juiz foi lá e marcou o impedimento. O jogador do Colônia realmente estava impedido no lance ali que eles pediram pênalti, porém o árbitro se cagou todo no lance, se cagou todo. Ele fez o mais seguro para ele, que foi marcar um impedimento. O Borussia Dortmund provavelmente teria feito o terceiro gol ali com o Fábio Silva, um jogador que realmente precisa, né, marcar gols, então realmente patético, cara, patético. Era um lance claro para dar vantagem. O juiz foi lá e marcou o impedimento, estava impedido, porém dentro do impedimento tem essa máxima aí que você pode dar a vantagem e o árbitro escolheu não dar. Mas no final das contas não teve influência aí no resultado. Vitória do Borussia Dortmund por 2-1. O impacto na tabela é nulo. Nulo. O Borussia continua ali, se eu não me engano, com 11 pontos, né, de distância para o Bayern de Munique. A diferença agora é que está cada vez mais perto de sacramentar essa vaga para a próxima Champions League e também de sacramentar esse vice-campeonato, que não vem aí há muitas temporadas. Se eu não me engano, realmente o último vice-campeonato foi na temporada 22-23, né, daquela forma. Então é importante o Borussia Dortmund pelo menos segurar esse vice-campeonato para mostrar que pelo menos voltou ali a ser a segunda potência do futebol alemão. Ainda é muito pouco, mas é para não deixar tão feio assim, né? Agora eu quero saber a sua opinião sobre essa partida, o que você achou do desempenho da equipe, se você concorda comigo que acabou a temporada do Borussia Dortmund, não tem muito mais o que analisar. É até triste ter que fazer pós-jogo aqui, porque realmente não tem muita coisa em disputa, é quase uma pré-temporada mesmo. Mas deixa aqui a sua opinião, já que tem jogo aí a gente está acompanhando, né? A gente gosta do clube, a gente acompanha.
Muito obrigado pela sua participação até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa esse sininho e fortalece a comunidade do Borussia Dortmund aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!